Desde os primórdios da humanidade, várias criaturas com diferentes semblantes e aspectos têm assombrado a humanidade. E em diferentes épocas, seu nome tem sido mudado, bem como dragões, bruxas, lobisomens, vampiros e, mais recentemente, ETs. Apesar de nunca mais ter sido falado destas criaturas e só os chamados ETs ter sido avistados recentemente, será que estas criaturas têm relação uma com as outras? Nos acompanhe até o final do vídeo e tire suas conclusões, mas antes, verifique se está inscrito no canal e se não tiver, dê uma força pro mano. Se inscreva-se no canal Hipolitano. Há muito e muito tempo atrás, os dragões eram avistados pelos povos antigos, ao qual deixaram pinturas do mesmo em vários lugares do mundo. O mesmo era e ainda é adorado em algumas localidades da Terra. Por outro lado, e em épocas diferentes, mais recente que os dragões, os lobisomens deixaram sua história. Com origem na mitologia grega, um homem em noites de lua cheia transformava-se em lobo, voltando sua forma ao amanhecer. Na Idade Média, por exemplo, a referida criatura era muito popular e muito vistas pelas pessoas. Hoje em dia, há poucos relatos de encontro com a fera. Os vampiros também teve seus avistamentos na história da humanidade. Embora tenham sido registrados em várias culturas, em tempos tão recuados como a pré-história, o termo só se tornou popular no início do século XIX, após um influxo de superstições na Europa Ocidental, vindo de arcos onde tendas sobre vampiros eram frequentemente como os balcões e Europa Oriental. Este aumento das superstições na Europa levou uma histeria coletiva, resultando em alguns casos de perfurações de cadáveres com estacas e acusações de vampirismo. Aí você me pergunta, o que estas criaturas têm a ver com o título do vídeo? Não era sobre ETs? Aí eu vos respondo sim. E eu já vou explicar o porquê. Mas antes de explicar o porquê das outras criaturas, eu lhe faço uma pergunta. Você acredita que exista ETs? Se não, por que tanta gente ao longo de décadas tenha jurado de pé junto que já viu um, e várias outras pessoas e órgãos já filmaram a presença de naves extraterrestres, OVNIs, e em outros casos cidades inteiras afirmaram veemente que viu? Será que estão loucos, histéricos ou tudo não passa de um complô dos Illuminatis? Veja este vídeo sobre OVNI em rede nacional. O mundo pôde ver hoje pela primeira vez arquivos surpreendentes de objetos voadores não identificados. Um dos casos mais intrigantes foi há 17 anos, como conta Marcos Lozecan. Era um avião da Alitalia que se preparava para pousar no Aeroporto Internacional de Heathrow, em Londres. De repente, um objeto voador não identificado teria passado raspando, apenas 300 metros acima do avião. O objeto, do tamanho de um míssil, todo iluminado, foi visto pelo comandante e pelo copiloto. De acordo com os registros da torre, o comandante teria gritado: "Olha isso! Olha isso!" O incidente aconteceu em 1991 e só agora foi revelado pelo Ministério da Defesa da Grã-Bretanha, que este ano decidiu abrir todos os arquivos sobre supostos discos voadores.
As informações e imagens divulgadas não comprovam, mas também não descartam a possibilidade de visitas de seres extraterrestres. Os 19 arquivos revelados até agora contêm imagens como estas, registradas no interior da Inglaterra por pessoas que acreditam na existência de discos voadores. Também revelam o relato de um piloto da Força Aérea Americana que teria recebido ordem de atirar num objeto que apareceu no radar do caça durante o voo no leste da Inglaterra na década de 80. Há ainda a carta de uma mulher que jura que veio do espaço. Para este especialista, a abertura dos arquivos do Ministério da Defesa é importante porque cada cidadão poderá tirar suas próprias conclusões sobre uma das dúvidas mais intrigantes da humanidade. Afinal, estamos sozinhos no universo? Curioso, não? Se você for fazer uma breve pesquisa no Google, você vai encontrar uma infinidade de imagens, histórias e relatos de abduções e avistamentos de OVNIs. Então surge a pergunta: se tem tudo isto sobre essas criaturas, não é possível que todo mundo possa estar ficando maluco. Em diversos lugares do mundo, incluindo no Brasil. Não é possível mesmo. E isso não é algo mental ou conspiração. Todos esses avistamentos foram reais, inclusive no passado, com os dragões, vampiros, lobisomem e etc. E isto tudo tem explicação. Gente, na verdade, todos estes seres se resumem a uma única coisa, e está na Bíblia Sagrada. Estas criaturas são, na verdade, demônios. Demônios. Se você for dar uma estudada básica na Bíblia, verá que o diabo tem várias formas: dragão, serpente, anjo de luz e etc. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz que o próprio Satanás se transfigura até em anjo de luz. Aí você me pergunta, por que o diabo usa naves espaciais? Boa pergunta. Vamos procurar então na Bíblia. Se lá fala algo a respeito, em Ezequiel capítulo 1, versículo 14 até o versículo 21, diz o seguinte: E os animais corriam e tornavam à semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Estas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e pairando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas da terra de fronte dele, porque o espírito dos animais estava nas rodas. Como você viu, na Bíblia trata a respeito da visão dos querubins, seres do Senhor, mas o diabo era também um ser do Senhor e também tem esses poderes. As rodas da visão do profeta e muito bem detalhada, como os OVNIs registrados em forma de disco, que na Bíblia fala como roda porque não existia disco.
e é gozado é que esta roda era cheia de roda ao redor dela, como se fosse a janela do disco voador dos ETs. Gente, estes caras de tartaruga aqui não são seres mais desenvolvidos que a gente. Você acha que um ser desenvolvido vai ficar andando pelado por aí? Sem contar que eles fedem pra caramba. É verdade, em vários relatos de abdução, todos dizem ter sentido cheiro de enxofre e fezes. E todos sabemos que o diabo fede. Ele mora nas profundezas, é verdade. Acompanhe este caos ufológico e, por sinal, um dos mais famosos da história, e aconteceu aqui no Brasil. Dê uma conferida neste caso. Na época de seu suposto sequestro, Antônio Vilas Boas era um agricultor brasileiro de 23 anos que trabalhava à noite para evitar as temperaturas quentes do dia. Em 16 de outubro de 1957, ele estava arando campos perto de São Francisco de Sales, quando viu o que descreveu como uma estrela vermelha no céu noturno. Segundo sua história, essa estrela se aproximou de sua posição, crescendo em tamanho até que se tornou reconhecível como uma nave aérea, aproximadamente circular ou em forma de ovo, com uma luz vermelha na frente e uma cúpula giratória no topo. A nave começou a descer para pousar no campo, estendendo 3 pernas. Ao fazê-lo nesse ponto, Boas decidiu fugir da cena. Segundo Boas, ele primeiro tentou deixar a cena em seu trator, mas quando as luzes e o motor morreram depois de percorrer apenas uma curta distância, ele decidiu continuar a pé. No entanto, ele foi capturado por um humanoide de 1,5 metro de altura, que usava macacão cinza e capacetes. Seus olhos eram pequenos e azuis, e em vez de falar, produziam barulhos como latidos ou latidos. 3 seres semelhantes se juntaram ao primeiro para subjugar Boas, e ao arrastarem para dentro de sua nave. Uma vez dentro da nave, Boas disse que ele foi despido e coberto da cabeça aos pés com um gel estranho. Ele foi então levado a uma grande sala semicircular através de uma porta que continha estranhos símbolos vermelhos. Boas afirmou que ele foi capaz de memorizar esses símbolos e depois os reproduziu para os investigadores. Nesta sala, os seres tiravam a amostra do sangue do Boas do queixo. Depois disso, ele foi levado para um terceiro quarto e deixado sozinho para cerca de meia hora. Durante este período, algum tipo de gás foi bombeado para dentro da sala, o que fez Boas ficar violentamente doente. Logo depois disso, Boas afirmou que ele foi acompanhado por uma humanoide na sala. Este, no entanto, era feminino, muito atraente e nu. Ela tinha a mesma altura dos outros seres que ele havia encontrado, com um queixo pequeno e pontudo e grandes olhos azuis de gato. Os cabelos em sua cabeça eram longos e brancos, parecidos com louros platinados, mas os pelos das axilas e púbicos eram vermelhos brilhantes. Boas disse que estava fortemente atraído pela mulher e os dois tiveram relações sexuais. Durante este ato, Boas notou que a fêmea não o beijou, mas o beliscou no queixo. Sem contar que antes de ver este ser humanoide feminino, Boas sentiu um odor muito forte vindo em sua direção. Quando tudo terminou, a fêmea sorriu para Boas, esfregando a barriga e gesticulando para cima. Boas entendeu que isso significava que ele criaria o filho no espaço. A fêmea parecia aliviada por sua tarefa ter terminado, e o próprio Boas disse que se sentia irritado com a situação, porque
sentia como se tivesse sido pouco mais que um bom garanhão para os humanoides. Boas disse que ele foi devolvido suas roupas e levado em um passeio pelo navio pelos humanoides durante esta turnê. Ele disse que tentou usar um dispositivo parecido com um relógio como prova de seu encontro, mas foi pego pelos humanoides e impedido de fazê-lo. Ele foi então escoltado para fora do navio e o viu decolar brilhando intensamente. Quando Boas voltou para casa, descobriu que havia passado 4 horas. Antônio Vilas Boas mais tarde tornou-se advogado, casado e teve 4 filhos. Ele manteve a história de seu suposto sequestro por toda a sua vida. Embora algumas fontes digam que ele morreu em 1992, ele morreu em 17 de janeiro de 1991. Como vocês viram, o ET não passa de um demônio, ao qual há milênios tentam assustar a humanidade. Eles só mudam de nome e características, pois são as características mais plausíveis nos demônios, ao qual consegue até se transfigurar em anjo de luz. Então, com todas essas informações, qual é a conclusão que você tem tirado a respeito deste vídeo? Pois é, você viu aí nesse relato do Vilas Boas, que foi abduzido, que teve um caso sexual com alienígena, né? Que antes daquela alienígena chegar, ele sentiu um odor muito forte. E esse odor é contado em quase todos os relatos de abduções. Então, tudo tem a ver com os demônios. E até mesmo o fato da nave espacial também está descrito na Bíblia, né? Então o Criador não deixou a gente desavisado sobre essas coisas, pois o Criador não quer que a gente se perca, não seja enganado por estas pessoas que querem que a gente perca a nossa salvação nos fins dos tempos. Então, você que acredita nos ETs, infelizmente eu vou te contar uma coisa: eles não existem, tá? Eles não existem, não passam de demônios, porque o que a ciência quer hoje em dia é o quê? Que as pessoas parem de acreditar em Deus. Então, eles associando os demônios como deuses, então as pessoas é mais fácil de serem enganadas por eles nos fins, entendeu? Então o que acontece? Os demônios, ele veio para enganar mesmo, entendeu? O nome do demônio na Bíblia, o demônio, o poder maior que ele tem é de enganar as pessoas, entendeu? Contar meias verdades com várias mentiras no contexto. Ou seja, ele fala que ele veio de outro universo para que ensinar a gente alguma coisa, ou que ele veio de outro universo, que ele que plantou a vida aqui na Terra e ele é o nosso Criador, para que nós paremos de adorar ao nosso Criador Yahu e adoremos a eles, fazendo assim a ira de Deus, entendeu? Então é uma coisa que é muito impressionante, porque está na Bíblia, está escrito, todo momento está escrito na Bíblia sobre isso, entendeu? E a Bíblia nos relata o seguinte, que não há nada que esteja oculto que não possa ser revelado, entendeu? A verdade sempre aparece, então a verdade está aí, entendeu? Você por este vídeo aqui, você está descobrindo a verdade. Quando você descobre a verdade, você vê no seu coração que aquilo é a verdade, entendeu? Esse vídeo deu muito trabalho para ser feito. Tive um problema muito grande, entendeu? Pessoal,
um problema muito grande, pessoal. Enfrentei uma barra muito grande para poder fazer esse vídeo, mas eu consegui fazer esse vídeo. Por quê? Porque os demônios, quando é uma coisa que você vai fazer que vai desmitificar eles atrapalham sua vida no máximo para que você perca o seu garbo, entendeu? De fazer algo. Eu tava com uma saciedade muito grande de fazer esse vídeo e aconteceu uma série de coisas na minha vida, entendeu? Que eu não vou expor aqui no vídeo, que é muita coisa pesada mesmo, entendeu? Então, o que eu tenho para passar para vocês é o seguinte: ETs existem, mas não se chamam ETs, se chamam demônios, vários demônios. E todos os relatos vistos, a maioria são fatos reais. Mas os cientistas hoje em dia, eles não querem que a gente conheça o ET como demônio, entendeu? Então eles deram esse nome, que eles vieram do espaço e tudo mais, inventou todo esse tipo de lorota para enganar, se possível, os escolhidos. Mas isso ele não vai conseguir, porque o Yahu, que é o Deus, o nome de Deus é Yahu em aramaico. Então Deus ele não vai deixar isso acontecer. Então ele usa pessoas como eu e você para espalhar a verdade para todos. Então, o que eu tenho para falar para vocês é muito obrigado por assistir até aqui. E não deixe de acompanhar nosso canal, compartilhar com seus amigos, sua família, seus vizinhos. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas deixem de acreditar nas conversas que os senhores do mundo querem deixar pra gente, entendeu? Não acredite em tudo que te falem. Sempre você faça uma especulação, você se pergunte se aquilo... Sempre faça perguntas a respeito de tal tema. Pô, será que ET? Observe as coisas que está acontecendo. Observe e faça ligações. Leia a Bíblia. Quem lê a Bíblia e em oração, sempre Deus dá a direção certa, entendeu? Eu estou fazendo isso na minha vida e ultimamente eu tenho sentido muita pressão, porque quando você começa a orar é uma coisa é uma luta muito grande que você tem, mas o que Deus tem para te dar no final é algo extremamente bom, porque Deus ele tem o melhor para você. Então não deixe de acreditar em Deus, porque Ele é o motivo da gente viver nesta vida e é o motivo da gente procurar sempre o melhor para nós e para nossa vida e para os nossos semelhantes. Faça sempre o bem. Tudo que a mídia te propuser, te orientar, sempre fica atento no que está acontecendo. Na tecnologia, nessas coisas sobrenaturais. Sempre olhe na Bíblia e estude. Veja uma relação com a outra, como a gente fez aqui no vídeo, para que você não perca a sua salvação. Muito obrigado a todos, muito obrigado. A gente chegou à marca aí de 30 inscritos nesta semana. Eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Muito obrigado, até mais.